noite. E aí, pessoal? Tudo bem? Espero que sim. Vamos aí, né? Caminhando para o final de mais um semestre. Já estamos quase finalizando aí essa etapa, né? Do terceiro período de vocês. Acredito que a gente só tem aí mais 2 aulas e já está bem próxima aí a N2. Sendo assim, iniciem os estudos, tá? Matéria dada, aula estudada, não se esqueçam, tá? Tô aqui disponível para tirar todas as dúvidas, vocês sabem disso. Então, não vamos deixar para a última hora, tá certo? Já comecem a revisar aí todo o conteúdo que foi dado até aqui. E vamos que vamos. Tocar o barco aí para esse final, para que dê tudo certo para vocês. Então, hoje eu preparei uma aula sobre as doenças pediátricas. Muito importante essa contribuição aí nessa função acadêmica de vocês, tá? Tem muitas doenças que a gente vai estar discutindo aqui hoje, que vocês devem levar para carreira da enfermagem de vocês, tá? Que eu tenho certeza que em algum momento vocês vão lembrar de mim e vai fazer uma grande diferença aí na sua prática e na sua atuação. Lógico que em se falando de doenças pediátricas, existem várias doenças, né? Inclusive várias doenças de causas que ainda são bastante desconhecidas, mas o meu objetivo aqui hoje com vocês é discutir as principais, tá? Então vamos focar ali no que é mais comum, principalmente se falando aí de doenças que são congênitas, e o que eu não falar aqui hoje na aula, vocês vão vivenciar e aprender no dia a dia de vocês. Então, não se esqueçam, né, da nossa referência aí, tenho falado em toda a aula para vocês que a Bíblia aí da patologia, né, é a patologia básica, né, do Robbins. É um livro bastante inteligente, é um livro bastante completo e de forma bastante clara, né, ele facilita muito o estudo. Então, você já tem o PDF deste livro. Estudem pelo slide, estudem pelo capítulo do livro para a nossa próxima avaliação, que está bem próxima. Vamos fazer uma breve introdução antes da gente iniciar aí a definição das patologias, tá? Então, muitas doenças do lactente ou da criança, né, são de origem aí genética. Então, muitas, a maioria, isso não quer dizer todas, ela tem uma origem aí que ela é genética. Outras, embora não sejam genéticas, elas são singulares às crianças, ou seja, tomam formas distintas nessa população de pacientes e assim merecem aí a designação chamada de doenças pediátricas. Então, realmente, falar de patologia em doenças pediátricas é estudar, né, aí as principais patogenias, as principais etiologias desses distúrbios. Então, durante cada estágio do desenvolvimento, lactentes e crianças, elas acabam aí sendo alvos de um grupo de doenças que ocupam um espaço que, de certa forma, são doenças diferentes. Então, é isso que nós vamos estar discutindo hoje. Aqui eu trouxe uma tabela bem bacana, tá? Que demonstra pra gente, é do livro do Robbins, as principais causas de morte de acordo com a idade. Então, dá uma pausadinha aí na videoaula, tá? Para vocês estarem fazendo essa leitura e entendendo qual que é a causa, qual que é a taxa, em que mais ou menos faixa etária de idade ela acontece. Então, abaixo de 1 ano de idade, destaca aqui, né, as malformações congênitas,
que elas podem ocorrer ali já sendo identificadas no nascimento, mas também tem malformações que elas não são identificadas nas primeiras horas de vida, tem as deformações, as anomalias cromossômicas, né? Alguns distúrbios que são relacionados ali a um processo gestacional que ocorreu de uma forma curta, de um bebezinho que ele nasceu ali de baixo peso, de um recém-nascido que foi afetado por algum tipo de complicação materna na gravidez, tá? Algum recém-nascido que teve uma complicação decorrente aí da placenta, neoplasia, por acidentes, enfim, são múltiplas causas, como eu falei para vocês. Então, o objetivo hoje é discutir as principais. Então, trazendo aí essa breve introdução para vocês, as doenças do lactente, ou seja, a palavra lactente, ela significa ali as doenças que vêm no primeiro ano de vida, tá? Então, as doenças do lactente, ela representa aí claramente um maior risco de óbito. Então, é evidenciado que na fase do lactente, ou seja, ali nos primeiros anos de vida ou nas primeiras horas, nos primeiros dias, ocorre um maior risco de óbito. Durante essa fase, o período neonatal, ou seja, o período neonatal correspondendo às primeiras 4 semanas de vida, ou seja, um mês, sem dúvida, gente, um período que ele é mais perigoso, é uma fase que ela é mais crítica, tá? Então, muita coisa, muita manifestação, ela pode ocorrer nessa fase. Ou seja, se eu falo que essa primeira fase do lactente, aquela fase neonatal, ela é um pouco mais delicada, ela é um pouco mais perigosa, a gente entende que quando o bebê ele sobrevive ali ao seu primeiro ano de vida, essa perspectiva de melhora, ela se torna consideravelmente boa, tá? Lógico que tem as exceções. Como eu falei para vocês, tem algumas doenças congênitas que elas não são identificadas ali nas primeiras horas, nos primeiros dias. Então, isso acaba mudando um pouco o conceito, tá? Apesar de que alguns bebês, eles acabam sobrevivendo aí ao primeiro ano de vida, ainda nota-se que entre 1 a 14 anos de idade tem-se um número alto de lesões que são decorrentes aí de acidentes, tá? Então acaba sendo ali a principal causa de mortalidade. Ou seja, né? Às vezes eu consegui passar ali por aquele período crítico, por aquela fase difícil e delicada que foi ali na fase neonatal, com algum tipo de patologia, ou com um bebê prematuro, ou com algum tipo de mutação, de anomalia, e que, infelizmente, ele passou por essa fase crítica, só que lá entre 1 a 14 anos da sua idade, houve uma outra lesão decorrente de algum tipo de acidente que justificou essa mortalidade. Então, após essa breve introdução, eu vou dar início aqui com vocês às principais doenças. Então, primeiramente, eu quero discutir a respeito das anomalias congênitas. E aí, vocês conhecem? Já ouviram falar? Já estudaram sobre as anomalias? O que é isso? Em que fase da vida isso acontece? Quais são as características? Então, é exatamente isso que nós vamos discutir, tá? A anomalia congênita, gente, ela é um defeito ali estrutural que está presente ao nascimento, como eu já falei para vocês, mas que, embora aí em alguns bebês, em alguns casos, essa anomalia ela só se torna ali clinicamente aparente após alguns anos mais tarde. E como exemplo desses tipos de anomalia que às vezes não acontece ali na fase imediata, estão alguns defeitos cardíacos e renais. Então não se esqueça, a anomalia é um tipo de defeito estrutural que é mais comum estar presente ali durante o nascimento, mas que isso não impede
que essa clínica ela seja identificada ali anos mais tarde. E os principais exemplos são defeitos renais e cardíacos, tá joia? O termo congênito, ele não implica nem exclui uma base genética para os defeitos ao nascimento. Estima-se aí que 120 mil bebês, eles nasçam com um defeito congênito, tá? A cada ano nos Estados Unidos, numa incidência aí de 33 bebês, tá? Então, acaba que essas anomalias congênitas aí, elas constituem uma causa que ela é importante na mortalidade infantil, tá, joia? Ademais, elas continuam aí a ser uma causa que ela é significativa de enfermidade, trazendo aí um problema de deficiência, levando ao óbito durante os primeiros anos de vida, tá? Então, aqui uma imagem para elucidar aí esse conceito que eu acabei de falar para vocês, tá? Temos 3 exemplos aqui de anomalia congênita. Aqui na figura da letra A, né? Tem um exemplo de uma manifestação, não sei se você já conhece, que é chamada de polidactilia, ou seja, bebês que nascem aí com essa malformação humana, são bebês que nascem com um ou mais dedos. Então, não tem esse padrão de 5. É até aquela imagem que eu coloquei lá no início, ela é um tipo de malformação humana, mas aqui, se falando de polidactilia, a gente tem esse bebezinho com 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, tem um dedo aqui que ele é extra, tá? E já a sindactilia é a fusão dos dedos, né? Então, aí são 2 malformações que ocorrem aí ao nascimento. A gente observa que esse tipo de malformação, ela tem pouca consequência funcional, tá? Ou seja, ocorre aí de forma isolada, que já é diferente aqui da imagem da letra B. Eu acredito também que vocês já conheçam esse exemplo ou já tenham ouvido falar. Esse exemplo B, ele traz aí pra gente um exemplo de fissura labial, a famosa fenda palatina, tá? Lábio leporino, ele também entra aqui como uma malformação, né? E nesses casos, eles são compatíveis com a vida, como quando ocorre ali com uma anomalia que ela vem de forma isolada. Então, a medicina ela está muito evoluída. Hoje existem procedimentos cirúrgicos para fazer a correção desse tipo de malformação, desse tipo de anomalia, tá? É claro que isso mexe bastante ali com a questão da autoestima, da estética, mas de forma cirúrgica a gente acaba conseguindo reparar a maioria dos casos, com muita terapia, ajuda da fono. Então, tem muitos planos terapêuticos aí que podem ser traçados, tá? E já aqui na letra C, é um exemplo mais grave, é uma criança natimorto, né? Ou seja, representa aí uma malformação que ela é extremamente grave, extremamente letal. Ou seja, observem que as estruturas aqui do terço médio da face, elas estão totalmente fundidas ou mal formadas, tá? Então, na maioria dos casos, quando tá nesse grau aqui de dismorfogenesia, que é de forma externa, isso está associado aí com anomalias que são internas e bastante graves, podendo aí estar associado a uma formação cerebral ou também a algum defeito que ele é cardíaco, tá? Então, esses são os exemplos que eu trouxe para vocês das anomalias. Em se tratando desse conceito,
é importante eu exemplar para vocês alguns erros na morfogênese, né? Então, a primeira discussão que eu quero traçar aqui com vocês são as malformações, que elas são representadas ali por erros que são primários da morfogênese, ou seja, ali mesmo no início, no desenvolvimento, né? Então, em outras palavras, há um processo de desenvolvimento intrinsecamente anormal, ou seja, de forma intrínseca, né? Esse desenvolvimento fetal, ele já ocorre de uma forma anormal. As malformações, elas geralmente são multifatoriais. Em vez de ser ele um resultado de um defeito que ele é monogênico, ou seja, único ou cromossômico, elas acabam evoluindo e acontecendo ali por multifatores. Ou seja, elas se manifestam ali em diversos padrões, não num só definido neste caso, tá? Então, algumas apresentações para esse exemplo são as doenças cardíacas congênitas. Um único sistema de órgão ele pode estar envolvido, enquanto também outras múltiplas malformações, ela já envolve aí diversos órgãos e tecidos que podem coexistir, tá? Nessa manifestação clínica. Então, eu tenho de forma isolada, eu tenho de forma multifatorial. Então, são alguns erros aí que justificam o nascimento desses bebês com anomalias congênitas, tá? Outro erro aí na morfogênese é o erro de rupturas, tá? Esse erro de rupturas, ele resulta ali da destruição secundária de um órgão. Ou seja, nesse caso, esse desenvolvimento, ele até ocorreu de uma forma normal. Antes ele era normal, porém, ali no decorrer das semanas do desenvolvimento, ele passou por um tipo de ruptura, de uma destruição secundária. Então, é diferente aqui da malformação, que ela é representada por um erro primário. O erro primário, ele já vem ali desde o início da geração, tá? Desse feto, desse embrião, desse feto. E aqui na ruptura, não. Eu tive ali um órgão, uma região desse bebê que aparentemente antes era normal, mas nesse processo do desenvolvimento ele resultou aí numa destruição secundária, trazendo aí um contraste da malformação, alguma perturbação de algum distúrbio intrínseco, tá, ali da morfogênese. E um fator importante é que a literatura traz que essa ruptura ela não é hereditária, então ela não é um fator hereditário, tá? Só que por esse fato dela não ser uma ruptura hereditária, ela não está associada ao risco de recorrência em gestação que ela é subsequente. Ou seja, o que isso significa, professora? Às vezes eu passei por uma gestação agora onde eu apresentei uma anomalia, né? E já na minha segunda, não. Por isso que a ruptura ela é considerada aí um erro de morfogênese que não é hereditário, tá? Deformações também é um tipo de erro de morfogênese, tá? E se parece muito com as rupturas, porque na deformação eu represento também por um distúrbio que ele é intrínseco do desenvolvimento, tá? Em vez ali de um erro intrínseco da morfogênese. Não entendi, professor, é o mesmo caso. Aqui na deformação, esse desenvolvimento, ele ocorreu de forma até então normal, mas em algum período ali dessa fase de desenvolvimento, por algum fator, tá? Por algum trauma, esse bebê, ele acabou evoluindo com essa deformação. Deformação ou deformidade, né? É relatado aí como um problema comum. Ele afeta aproximadamente 2% dos recém-nascidos, podendo alcançar aí graus variados, tá?
Então, acaba sendo ali uma compressão localizada ou generalizada do feto em algum crescimento por uma força que ela é biomecânica anormal, tá? Então, essa compressão, ela traz alguns tipos de deformação. Às vezes um pezinho que nasceu mais torto para o lado direito ou esquerdo, um rostinho que nasceu com abaulamento. Então, isso justifica, tá? Essas causas de deformação por uma restrição uterina, tá? Então, a síndrome de malformação, ela refere-se ali à presença de vários defeitos que eles não podem ser explicados com base em um único erro precipitador lá da morfogênese. Ou seja, geralmente essas síndromes elas ocorrem aí com mais frequência advindo de uma única condição que a causou. Então, pode ocorrer aí de uma infecção viral, de uma anomalia que ela é cromossômica, podendo afetar aí de forma simultânea diversos tecidos desse bebê, tá? Então, além dessas definições que eu tratei com vocês no slide anterior, existem alguns termos que vocês precisam saber, que vocês precisam aprender, que são termos gerais e que se aplicam ali a malformações específicas de um órgão. Então, quando vocês ouvirem falar que algum bebê nasceu com agenesia, esse termo ele refere-se ali à ausência completa de um órgão. Então, é um bebê que nasceu sem um órgão. O termo de agenesia se refere a um bebê que nasceu com ausência completa, tá, gente? Que eu tenho casos de bebê que nasce ainda com alguma parte parcial, tá? Quando eu falo de aplasia e hipoplasia, esse termo ele indica um desenvolvimento que ele ocorreu de forma incompleta, ou seja, ou ele vai ser incompleto ou ele vai ser subdesenvolvido. Então, a aplasia e hipoplasia já é um defeito aí no desenvolvimento. A genesia, ausência completa de um órgão. E a atresia, que é outra terminologia que vocês têm que conhecer e aprender, já descreve a ausência de uma abertura. A genesia eu falo a ausência de um órgão e a atresia eu falo a ausência de uma abertura. Mas que abertura, professor? Onde que se localiza isso no nosso sistema? Geralmente a atresia ela está ligada ali à abertura de algum tipo, né, de órgão, trazendo aí para a gente os órgãos ali gastrointestinais, né, a parte das nossas vísceras, o ducto oco, o intestino e os nossos ductos que são biliares, tá? Então, aqui mais uma imagem. Eu sei que é bastante chocante, né? É bem triste a gente ficar vendo, né, essas imagens, a gente se coloca no lugar, né? Pode ser a gente, eu não sei se tem alguém aí na turma que já passou por algum processo desse de doença pediátrica, seja com bebê prematuro, seja com algum bebezinho que tem doença congênita. Mas essa é a nossa missão, tá? Enquanto profissional da saúde, enquanto enfermeiro, a gente tem que ter esse lado humano, a gente tem que trabalhar a nossa empatia, a nossa sensibilidade, mas antes de tudo, sendo um bom profissional, trabalhando ali com transparência, com clareza e com muito conhecimento técnico e científico para a gente poder lidar com os problemas diários, tá? Então aqui eu trouxe para vocês, né, como que ocorre aí mais um tipo aí de doença pediátrica, é mais um tipo aqui, quando eu falo de erro da morfogênese, o oligohidramínio
é também um tipo, tá? Uma manifestação quando eu tenho uma diminuição ali da produção do meu líquido amniótico, tá? Então, acaba sendo aí um quadro bastante grave, porque quando eu tenho essa diminuição da produção ali do meu líquido amniótico, eu acabo evoluindo ali com esse bebezinho com algumas manifestações. Então, eu acabo evoluindo com a genesia renal, tá? Ocorre ali um vazamento amniótico, tem outras manifestações também, e devido a essa diminuição ali dessa produção do líquido amniótico, eu acabo evoluindo com uma compressão fetal, que traz para a gente a manifestação da hipoplasia pulmonar, alguns aspectos faciais acabam se alterando, defeito do posicionamento dos pés e das mãos, tá? E apresentação também de nádegas, tá? Então, aqui nessa imagem a gente tem aí a patogenia, né, da sequência de oligohidrâmio, ou seja, bebês que passaram aí por essa manifestação da diminuição do líquido amniótico, tendem a nascer com essas características, tá? Eles tendem a nascer com uma face que ela é mais achatada, uns pezinhos que eles são mais deformados, ou seja, um pé torto, equinovaro, tá? Essa é a terminologia que a gente usa para o pé torto. Então, falou num erro ali de oligohidrâmio, isso quer dizer diminuição do meu líquido amniótico, e a característica desse bebê é nascer ali com uma face que ela tem uma característica mais achatada e com os pezinhos deformados. Beleza, fizemos a introdução, conhecemos aí, né, as doenças congênitas e a etiologia, né? Quais são as causas aí desse processo que ocorre? Então, a causa conhecida de erro de malformação humana, ela é agrupada em 3 principais categorias, tá? Então, levem para a vida de vocês. Ela pode vir de uma causa que ela é genética, ela pode vir de uma causa que é ambiental e de uma causa que é multifatorial, tá? Então, ainda não foi identificada uma causa para quase a metade dos casos relatados, ou seja, exige ainda muita pesquisa, muito conhecimento, muito estudo, tá? Então, a partir de agora, a gente vai discutir essas 3 principais categorias de uma forma muito tranquila. Mas antes disso, trouxe aqui um quadro para vocês do livro do Robbins também, que traz para a gente aqui as principais causas e qual que é a frequência dessa malformação, tá? Então, no fator genético, esses bebezinhos eles costumam nascer com aberrações que elas são cromossômicas. Nos fatores ambientais, está relacionado com infecções relacionadas ao pai ou à mãe, ou seja, materna e paterna, por uma rubéola, por um processo de sífilis, toxoplasmose, por uma infecção que foi causada aí por citomegalovírus, por uma infecção aí pelo vírus da imunodeficiência humana. Então, esses são os fatores ambientais principais. É muito importante eu relatar para vocês que estado da doença materna, ela justifica bastante nessa causa ambiental. Por que que é importante não evoluir com diabetes gestacional? Justamente porque se essa mãe evolui com quadro de diabetes, esse bebê ele pode ter um fator de risco muito grande para nascer com algum tipo de malformação ou doença congênita, tá? Fármacos também são fatores ambientais, por isso que fala que na gestação é suspenso o uso do álcool, do cigarro. Alguns medicamentos a gente tem que ter bastante cuidado no uso ali da gestação, que ele pode trazer também um risco de malformação para esse bebê. E o multifator, ele acaba englobando tanto fatores genéticos quanto ambientais. Ele já não ocorre ali de forma isolada, tá joia? Então, vamos discutir aqui cada um agora, tá? Quando eu falo de influência ambiental, lembra, né? Já falei para vocês ali, vocês relacionam aí com alguns tipos de infecções virais,
com o uso de droga, com o uso de fármaco. A radiação também é uma influência ambiental. Por que que quando a gente está lá no hospital, né, trabalhando, vocês vão passar por isso, chega o pessoal da radiologia, o raio-x, para fazer algum exame no leito, e eles gritam, ó o raio! E quando ele fala isso, a nossa tendência enquanto profissional é justamente correr para a gente não ser acometido por esse raio, né? Eu não sei se todos vocês sabem, né? Tem uma radiação ali que ela é ionizante e isso prejudica bastante porque ela age diretamente lá no núcleo da célula. Então, eu já falei para vocês em outras aulas que o núcleo da célula ele é muito importante porque é lá que ocorre ali os processos de replicação, de transcrição, de tradução do nosso material genético. Então, se eu estou exposta a esse tipo de radiação ionizante, que ela age diretamente no núcleo celular, eu estarei exposta para que esse meu bebê, ele nasça com algum tipo de malformação, se for atingido, se ocorrer uma mutação. Então, é justamente por isso que contraindica que grávidas estejam ali naquele ambiente das radiações. O ser humano, sem estar gestante, ele já se prejudica com isso. Imagine uma pessoa que está gerando um feto, está gerando um bebê. Então, essa é a justificativa, tá? Então, essa denominação em malformação, ela é usada de forma livre, tá? Nesse contexto, já que tecnicamente essas anomalias, elas são representadas ali por rupturas, como a gente já conversou. Então, os bebês afetados, eles exibem aí um retardo do crescimento pré e pós-natal, ou seja, durante o processo intrauterino, eles apresentam um retardo do crescimento, e aqueles que conseguem evoluir para o parto, no processo do pós-parto também, pós-natal, né? Existe ali um retardo do crescimento, existe ali uma anomalia facial, que ela pode ser exemplificada por um processo de fissura palpebral, que ela é curta, por um processo de microcefalia, da hipoplasia do maxilar e também de alguns transtornos psicomotores, tá? Então, essas são as principais causas ambientais. Em se falando de causas genéticas, é bastante comum, tá? As malformações, elas incluem aí todos os mecanismos de doença genética, ou seja, praticamente, gente, todas as síndromes cromossômicas, elas estão aí associadas a malformações que ela é congênita. Então, as síndromes cromossômicas, elas entram ali como um fator genético, tá? E o exemplo que eu trouxe para vocês, síndrome de Down, outras trissomias também, a síndrome de Turner, a síndrome de Klinefelter, são alguns exemplos, mas o mais comum e que a gente mais conhece é a síndrome de Down, tá? Então, é um fator genético. Então, a maioria dos distúrbios ali cromossômicos, ele surge ali no período da gametogênese, né? Aquela fase ali de implantação e não são familiares, tá? Então, é ali durante o processo da gametogênese, no processo ali que realmente está implantando, está fecundando ali aquele processo. E o que eu achei muito importante trazer aqui para vocês como um fator genético, né, é o diabetes mellitus, né? Ele acaba entrando aí como uma entidade comum, a despeito aí do avanço na monitoração, no controle obstétrico pré-natal da glicemia. Quem já passou aí pelo processo do pré-natal vai concordar comigo que durante esse processo vocês têm um acompanhamento severo em relação à glicemia capilar, em relação à hipertensão arterial, porque são condições que prejudicam ali no processo do desenvolvimento, tá? A hiperinsulinemia fetal, que ela ocorre ali de forma induzida por hiperglicemia materna, ela resulta ali
numa macrosomia fetal, tá? Então, ela prejudica, ela desenvolve algumas anomalias nesse bebê, podendo ela ser uma anomalia cardíaca, podendo ser um defeito ali do tubo neural dessa criança, e também outras malformações que advêm ali do sistema nervoso central, tá? Então, é importante sim fazer esse acompanhamento do pré-natal, justamente pensando no desenvolvimento desse bebê. E a última classe aqui de causa é a hereditariedade multifatorial. Como eu falei para vocês, nesse caso aqui, esse bebê, esse fator de risco, ele evolui aí tanto de forma genética quanto de forma ambiental. Então, acaba implicando aí na interação dessas duas influências, tá? Então, a hereditariedade multifatorial, ela desenvolve fatores de risco que ele é genético e também ambiental. Então, finalizando aqui as anomalias congênitas, para a gente entrar num outro tipo de patologia, esse aqui é um resuminho básico que eu gosto de trazer para vocês, né? Lá do livro, então tomem nota, tá? Não se esqueça que vai ser importante. A próxima patologia, que é importante vocês estudarem, são as infecções perinatais, tá? O que é, professora? Como que ocorre essa infecção perinatal? O próprio nome diz, né? São infecções do feto, né, e do recém-nascido, que ela pode ser adquirida por duas vias, e essas duas vias que vocês devem lembrar e levar para a vida. A primeira via que ocorre aí esse tipo de infecção é a via transcervical, ou seja, é classificada ali como um nível de infecção que ela é ascendente. Calma, quem não entendeu nada vai entender daqui a pouco. Eu vou abrir um pouco mais esse conceito. E o outro tipo de infecção é um tipo de infecção que ela é transplacentária, ou seja, infecções hematológicas. Quando eu falo de infecção transplacentária, que vocês têm que lembrar de um exemplo bastante comum, que são as mãezinhas que testam ali HIV positivo. Então, nesse momento, por que é grave? Porque é durante o parto que pode ocorrer ali uma infecção perinatal. Então, para quem não sabia, a partir de hoje, a partir de agora, fica aí para vocês, tá? Esse conhecimento que fala por que é perigoso uma mãezinha ser HIV positivo. É durante o parto, é na hora do ato cirúrgico aqui. Eu acabo evoluindo ali com um tipo de infecção que ela é transplacentária, ou seja, eu vou passar da mãe para o filho de forma hematológica, tá? Então, bora lá entender a diferença da infecção transcervical para a infecção transplacentária. A infecção transcervical, ou também ascendente, ela envolve ali a transmissão pelo canal cérvico-vaginal, tá? Então, esse tipo de infecção, ele pode ser adquirido ali no útero dessa mãe ou durante o parto, tá? A maioria dessas infecções bacterianas, como ali um tipo de infecção por estreptococo, algumas infecções virais, como herpes, são adquiridas também da mesma maneira. Nesse tipo de infecção, gente, o feto, ele acaba adquirindo de forma inalatória. Então, o bebê, ele acaba inalando ali o líquido amniótico, tá? Onde esse líquido amniótico, ele tá infectado e essa infecção, ela vai para o pulmão, atravessando ali o canal do parto, infectando ali todo o processo durante a expulsão. Então, essa infecção fetal, ela está associada à inflamação das membranas placentárias, à inflamação do cordão umbilical desse bebê. E o modo de transmissão, ele é típico ali da pneumonia. E nos casos mais graves, pode evoluir esse bebê com um quadro de sepse e de meningite. Tá bem? Já a infecção transplacentária, como eu expliquei para vocês com o exemplo ali do HIV, é quando essa infecção ela ganha acesso através da circulação sanguínea fetal, que ela atravessa ali a placenta.
Quando eu falo de vilosidade coriônica, é a vilosidade da placenta, onde é absorvido, né, pela circulação. Então, esse tipo de infecção ela pode ocorrer ali a qualquer momento, durante a gestação ou durante o parto, né? Os exemplos mais comuns é hepatite B, o vírus da imunodeficiência humana, como eu comentei com vocês, né? No momento ali da expulsão via transfusão materno-fetal, ou seja, a mãe passa para o filho, tá? Então, esses são os dois tipos. A manifestação clínica, né, dessa infecção, ela é altamente variável. Isso vai depender muito da época gestacional que essa mãe está, de qual micro-organismo que está envolvido, mas tem um termo que ele é bastante conhecido na literatura, tá? Ele é bastante lembrado, que é o TORCH, TORCH. O que significa essa sigla? São os elementos, né, do complexo que faz com que essa mãe evolui com esse tipo de infecção. Então, doenças como T de toxoplasmose, R do vírus da rubéola, C do citomegalovírus, H do herpes vírus e O de outros, tá? Então, esse é o significado da sigla TORCH, TORCH, que é um fator de risco aí para esse tipo de infecção, desse tipo de infecção perinatal. Então, estudamos ali sobre as doenças congênitas, infecção perinatal. Agora a gente vai falar do processo de prematuridade e restrição do crescimento fetal, né? Chama até atenção para vocês que novembro é um mês que se comemora e que se conscientiza o Dia Mundial da Prematuridade, que inclusive foi ontem, é conhecido aí como Novembro Roxo. Então, a prematuridade ela é a segunda causa mais comum de mortalidade neonatal. Mas qual a classificação para dizer que um bebê ele nasceu prematuro? Então, é definido pela idade gestacional, tá? Que são bebês que nasceram ali num período inferior a 37 semanas, e bebês também com baixo peso, né? Abaixo ali de 2,5 kg, certo? Então, bebês nascidos antes do final da gestação, eles acabam tendendo a pesar menos que o normal. Então, o prematuro, ele já tem ali uma característica nata de ser baixo peso, de evoluir aí com a pesagem abaixo de 2,5 kg. Então, os principais fatores de risco aí para prematuridade inclui uma ruptura prematura das membranas, um quadro de infecção intrauterina que leva à inflamação das membranas placentárias, uma anormalidade estrutural do útero dessa mãe, da placenta, uma gestação múltipla, né, ou seja, de gêmeos, trigêmeos. Então, esses são alguns fatores de riscos que levam a essa mãe a evoluir com uma gestação prematura, tá? Então, crianças que são nascidas ali antes da conclusão do período, como eu falei para vocês, abaixo de 37 semanas, elas apresentam taxas de morbidade e mortalidade um pouco maior do que bebês que são nascidos a termo, né? Ou seja, ali na semana programada. Por quê, gente? Todo bebê que ele é prematuro, ele se encontra num processo de imaturidade dos seus órgãos e sistemas. Vocês concordam comigo? Então, a gente costuma dizer, né, de forma aí, de forma do dia a dia, né, de forma raiz, que bebês prematuros, os seus órgãos ainda não amadureceram. Então, é por isso que torna essas pessoas, esses bebês, bastante vulneráveis, bastante sensíveis a várias complicações que elas são importantes. Essas são as principais. Bebês prematuros, eles podem evoluir com síndrome de angústia respiratória, que é a SAR, né? Que é conhecida aí também como a doença da membrana hialina. A gente vai falar dela daqui a pouco, que é
uma das causas principais, uma das complicações principais da prematuridade. Ele pode evoluir com um processo de enterocolite necrosante, que é ali a alça do seu intestino, né, que acaba necrosando, é uma condição bastante grave também. Um quadro séptico bastante grave, hemorragia intraventricular e algumas sequelas que elas evoluem aí a longo prazo, incluindo ali o atraso do desenvolvimento humano, do desenvolvimento cognitivo em algumas crianças, né, na questão da nutrição. Então, essas são as principais classificações. Então, aqui algumas imagens, tá, do bebezinho que ele é prematuro. Eu já tive a oportunidade de trabalhar numa unidade intensiva, tanto neonatal quanto pediátrica, e é um trabalho fantástico, tá, gente? É uma atenção assim redobrada. Eles são muito delicados, eles são muito pequeninos. Então, tudo para eles em excesso prejudica bastante. Mas é muito gratificante você pegar um bebezinho que nasceu ali com 1,5 kg. Eu já vi bebê nascendo com 900 gramas, gente. A gente acha que é impossível, mas não é. Do tamanho de um pacotinho de feijão ali que a gente compra no supermercado. E o trabalho em equipe, esse conhecimento técnico, esse conhecimento científico, com a equipe alinhada, a gente consegue entregar grandes resultados, tá? Então, fica aí a reflexão. E outro tipo de patologia que é bastante importante também vocês terem conhecimento é a síndrome de angústia respiratória do recém-nascido, tá? Existem muitas causas de angústia respiratória no recém-nascido, que pode ser causado aí por um fator de sedação excessiva da mãe, por uma lesão craniana fetal durante a expulsão desse bebê, devido à aspiração de sangue ou líquido amniótico, uma hipóxia secundária, né? Devido ao enrolamento do cordão umbilical no pescoço, que também pode acontecer. Porém, a causa mais comum, tá, que ocorre é a síndrome da angústia respiratória. Então, quando eu falar de síndrome de angústia respiratória, tem que vir aí imediato na mente de vocês o surfactante. Por que que é comum, né? Algumas pessoas comentarem que tá de 36 semanas, que tá de 35 semanas de gestação e que se torna cada dia mais ansioso esse período, porque esse pulmão ele ainda não amadureceu. Então, quando eu falo que esse pulmão ainda não amadureceu, é justamente aqui que essa falta de amadurecimento, esse bebê pode nascer aí numa condição de síndrome de angústia respiratória, que ela também é conhecida como a doença da membrana hialina, por conta de formação de membranas ali na periferia do espaço aéreo, que ela é observada nos bebês que se submetem a essa condição. Então, esse slide ele é muito importante. Eu quero que vocês levem para a vida de vocês como que ocorre esse processo do surfactante, tá? Ele é regulado ali por hormônios. Então, quando eu falo que esse bebê ele ainda não amadureceu o pulmão, é basicamente nessa síndrome que a gente vai ter o impacto, porque a síndrome ela é basicamente uma doença que acomete ali o bebê prematuro, tá? Ó, o número ocorre em 60% do bebê que nasceu ali de 28 semanas de gestação, de 30% dos nascidos entre 28 e 34, tá? Então, quando eu falo ali de 35, 36 semanas, é um risco? É, mas em 28 a 34 é um risco maior, porque é o momento ali que esse pulmãozinho ainda está amadurecendo, tá? Então, a literatura traz que a característica masculina, ela é uma condição que ela é mais forte, mães que evoluíram com parto com diabetes é um fator de risco, tá? Parto cesariano também é um fator de risco para esse bebê evoluir com essa síndrome. E o defeito fundamental nessa síndrome, lembra do pulmão, é a incapacidade do pulmão imaturo de sintetizar esse surfactante de forma suficiente.
Então, é por isso que o bebê, quando ele nasce de forma prematura e evolui com essa síndrome, lá na UTI neonatal, ele vai acabar recebendo esse surfactante de forma farmacológica, tá? Então, é comum esse bebê que nasce com essa síndrome fazer o uso, tá? De forma farmacológica do surfactante, justamente para poder alcançar, buscar um equilíbrio dessa incapacidade do pulmão imaturo de sintetizar o surfactante, de apresentar uma troca gasosa que ela é mais satisfatória, tá? Então, essa aqui é o processo da patogenia, tá? Parem um pouquinho esse slide. O que eu quero que vocês entendam aqui a priori é que esses bebezinhos que estão ali entre 28 e 34 semanas, se vai ocorrer ali um parto prematuro, então eles têm grandes chances de evoluir com essa síndrome, justamente porque esses pulmões ainda não amadureceram. E o impacto disso é a falta desse surfactante, tá? Então, a síntese do surfactante, ela é regulada ali por hormônios, tá? Ela ocorre nesses bebês prematuros, como eu falei para vocês, e esse aqui é o processo. Então, eu tenho um bebê que ele é prematuro, certo? A síntese, o armazenamento e a liberação do surfactante, se é um bebezinho, como eu falei para vocês aqui, entre 28 e 34 semanas, vai estar reduzido porque ainda não amadureceu. Então, com a diminuição desse surfactante alveolar, eu vou ter um aumento da tensão superficial desse alvéolo. Esse pulmão vai fechar, o processo de atelectasia, o fechamento ali, né, desse pulmão. Eu vou ter uma perfusão desigual, eu vou ter uma hipoventilação, ou seja, está prejudicando. Esse bebê está evoluindo num quadro de hipoxemia, ele está retendo ali o CO2, fazendo uma acidose, que ela é respiratória ou metabólica. Eu tenho ali uma vasoconstrição desse pulmão e uma tendência à hipoperfusão pulmonar. Então, eu vou ter danos endoteliais e epiteliais que eles são gravíssimos, tá? Então, essa é a fisiopatologia da síndrome de angústia respiratória. Levem para a vida de vocês esse nome surfactante, tá? Não se esqueçam. Então, aqui um resuminho também para vocês não esquecerem, levarem para a prova, tá? E mais uma patologia também é a síndrome da morte súbita do lactente. Quando isso ocorre, né? Essa síndrome da morte súbita, ela é uma doença aí de causa ainda desconhecida, tá? A literatura traz para a gente uma definição que é a morte súbita de lactente com menos de 1 ano de idade, que ela permanece ali de forma inexplicada após a investigação completa do caso, ou seja, incluindo ali também até a realização da necrópsia de forma completa, um exame da cena da morte, a revisão da história clínica, porém, a gente não acha a causa. Então, síndrome da morte súbita é quando a gente faz essa identificação, esse exame, e a gente não acha a causa, tá? Geralmente isso acontece em bebês enquanto eles estão dormindo, tá? Por isso aí existe um termo leigo que ele é bastante discutido como a morte no berço. E é justamente essa síndrome da morte súbita, tá? Então, aqui tem a patogenia, de que forma que ela acontece, também vem aí com uma condição que ela é multifatorial. Então, ela envolve aí várias variáveis, né? Se essa mantiver no período crítico ali do desenvolvimento desse controle homeostático, alguns fatores de estresse exógeno, tá? Então, são vários fatores, tá? Dá uma pausadinha nesse vídeo também, só a título de conhecimento para vocês. Já a hidropsia fetal, só para curiosidade também, é uma doença fetal que ela ocorre ali pelo acúmulo de líquido de edema no feto durante o crescimento intrauterino. Então, são aqueles bebês que eles apresentam um quadro clínico de bastante edema, tá? Então, são bebês que têm ali um líquido acumulado no seu interstício. E as causas desse tipo de patologia, elas são múltiplas, tá? Então, existem causas que são cardiovasculares,
torácicas, cromossômicas, por gestações gemelares, tá? Então, falou em dropsia fetal, lembre de bebês que se encontram num quadro de edema ali na vida intrauterina, tá? Então, aqui tá o exemplo para vocês. Essa é a característica do bebezinho, ele acumula esse líquido lá na vida intrauterina. Olha aqui o pescocinho dele, a região do abdômen, os bracinhos, tá? Então, esse é o processo de dropsia fetal. Tumores benignos e malignos, eu trouxe também para vocês conhecerem. Os tumores benignos, eles podem ser encontrados ali na faixa etária pediátrica, tá? Tem 3 classificações: os hemangiomas, os linfangiomas e os teratomas sacrococcígeos, tá? O mais comum é o hemangioma. No caso desse exemplo aqui, é um hemangioma, tá? São os tumores mais comuns da infância. Então, a gente não vai especificar cada um deles, é só para vocês conhecerem. O hemangioma, ele costuma manifestar em regiões da pele, do couro cabeludo, tá? Então, aqui tem a fase do bebezinho ali com 2 anos de idade. Aqui já depois que sofreu um tipo de regressão que ela é espontânea, então é algo que é benigno. E aqui já é um exemplo, né, de um tumor que ele é maligno, já envolve um sistema de órgão numa fase que ela é mais agressiva, costuma envolver ali na criança o sistema hematopoético, o tecido neural, os tecidos moles, que difere um pouco, né, do tumor maligno em adulto. As principais causas de tumor no adulto maligno é na região do pulmão, na região do coração, do cólon, né, da próstata, e já na criança não, é no tecido hematopoético, ali no tecido neural e no tecido mole. Então, só um exemplo, tá? Isso aqui é um tumor maligno, aqui benigno e aqui maligno. E para finalizar a aula, o que eu trouxe para vocês? Quais são as indicações para análise genética? Então, quando eu estou ali gestando, né, um bebê, em qual fase dessa consulta que chama a atenção para a gente identificar, para a gente analisar algo genético, para a gente ter um entendimento se esse bebê ele vai nascer com algum tipo de doença, se a morfologia ali do desenvolvimento ela já se encontra prejudicada, para que a gente tome alguma atitude, né? No caso médico ali no acompanhamento desse pré-natal. Então, essa análise genética pré-natal, que eu tenho a pré e a pós, tá? Ela é oferecida ali para todos os pacientes que corram o risco de evoluir com algum quadro de anormalidade, tá? Então, ela é feita ali pela obtenção de células, por um processo de amniocentese, pela coleta do material para biópsia, tá? Então, coleta ali do material do cordão umbilical. Então, qual fase que é importante nessa fase pré-natal? Geralmente, mães, né, que evoluem com gestação numa idade mais avançada, acima de 34 anos, ela possui um risco maior para evoluir com trissomia, né, esse bebê. Então, é uma indicação para análise genética. A normalidade cromossômica que afetou um filho anterior, então é um fator de indicação para análise genética. Às vezes no primeiro filho ele nasceu com síndrome de Down, então se você está gestante do segundo, é interessante que você faça esse rastreamento, tá? Determinação do gênero fetal quando o paciente ou parceiro é portador confirmado de um distúrbio genético ligado aí ao cromossomo X, tá? Então, esse também é um dos fatores que exigem uma indicação para análise genética. Isso na fase pré-natal. E na pós-natal, exige um rastreamento maior, bebezinhos que nasceram aí com múltiplas anormalidades congênitas, que nasceram com retardo mental ou atraso no desenvolvimento de forma inexplicada. Isso exige também um rastreamento. Bebês que nasceram ali com uma suspeita de aneuploidia. O que é aneuploidia? Alguma alteração celular. E o maior exemplo que a gente tem é a síndrome de Down, tá? Pessoas que evoluíram ali com múltiplos abortos espontâneos. É importante também fazer essa análise pós-natal. Então, no contexto dessas e outras aplicações clínicas, é importante, gente, salientar, colocar para vocês
que atualmente a gente vive uma realidade impressionante relacionada à medicina genômica, tá? Então, a medicina ela tem evoluído bastante nos processos científicos, nos processos de estudo. Então, tem muito avanço acontecendo e esclarecendo essas bases genéticas das doenças humanas, tá? Isso é bom. A gente ainda tem muitas doenças que são desconhecidas, temos, tá? Mas a evolução da medicina, ela vem cada vez mais constante e forte. E isso nos ajuda, isso nos auxilia nos processos de diagnóstico e tratamento, tá joia? Então, assim, espero que essa aula tenha contribuído bastante para essa formação do conhecimento de vocês. Eu fico até aqui, tá? Qualquer dúvida, vocês podem me chamar. Um ótimo final de semana para todo mundo. Estudem, mas também descansem. Um abraço.